31 aqui. 31? 31. Primeiro Samuel 31. Vamos ler ele todo aí. 1 Samuel, capítulo 30. Som. 1 Samuel, tá baixinho aí. 1 Samuel 31 diz assim: Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel. E tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Deixa aí que depois nós vamos voltar para o 16. É porque, uma pequena correção. Ela falou que o escudeiro matou Saul. Não, Saul se matou. O escudeiro não matou Saul. Saul se matou e o escudeiro viu aquela vergonha, tirou a própria vida também. O detalhe técnico é o que está aí em 1 Samuel, no capítulo 16. Vamos ler o 17 aqui, ó. 1 Samuel 16, 17. Eu vou explicar o que é o ocorrido. 1 Samuel 16, 17 fala assim: ó, disse Saul a seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, o teu filho, que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho, um cabrito, e enviou a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele, este o amou muito e fez dele o seu escudeiro. O que ela quis dizer é que se tivesse ainda com o rei que não tinha mais o Espírito Santo, ó, o verso 14 do 16, tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Ou seja, quando o Espírito Santo saiu de Saul por causa da desobediência, um demônio começou a atormentar Saul. E se Davi tivesse continuado com o rei endemoniado, o escudeiro lá que morreu na batalha, era para ter sido ele. E às vezes a gente quer insistir, quer continuar ali, quer ir tentando, você vai morrer. Você vai morrer. Não tem para onde correr. E o detalhe técnico é assim, ó. Tem muita gente aqui que já foi, então vamos falar rasgado mesmo. Tá desligado esse troço aí? Tá. É isso aí. Tira da internet, que não tem. Quando a gente estava na Maranata, você vê o pessoal pregando, lá pregação é relâmpago, né? 15 minutos, 20 no máximo e tal, é rápido. Só que lá tem a tal da revelação da palavra, que é diferente daquilo que a gente chama de revelação do Espírito, quando Deus bota algo no nosso coração, que é para ou apontar profeticamente para o futuro, ou é para revelar o que está na mente e no coração de uma pessoa, que é o dom de ciência. Um é o dom de profecia, outro é o dom de ciência, que Deus dá através de uma revelação, que não é um dom do Espírito Santo, é uma forma de manifestar os dons. Assim como sonho e visão não são dons. Sonho e visão é uma forma de se manifestar os 9 dons do Espírito, alguns deles. Então lá o pessoal tinha umas coisas que eles arrancavam da Bíblia, assim, liam um texto e vinha uma revelação, um negócio violento. Eu falei, meu Deus, de onde que tirou isso e tal? Lindo. Aí, como eu não aguentava cultinho de 15, 20 minutos de palavra, eu me candidatei para trabalhar no Manaim.
De 15 em 15 dias. Era sexta-feira, sábado, o dia todo, domingo de manhã. Aí sim, 45, 1 hora de Bíblia, várias aulas no dia. Aí você vai, né, pegando mais coisas. Pelo menos na minha, tinha um negócio lá que você não podia ler livro. Era só Bíblia. Aí eu fiquei uns anos enganado lá. Aí quando Deus foi abrindo a mente, eu li uns 350 livros mais ou menos. E eu via toda a revelação que os caras tinham lá, estava nos livros. Era Spurgeon, John Wesley, não sei o quê, os negócios bem antigos. Eu falei, caramba, os caras estavam... Deus revelou para esse aqui também. Aí que você vai estudar, os caras da presbiteriana, os caras estudavam teologia, era esses livros a base do ensino, e assim vai. Então, ou seja, não tirou do nada, né? Boa parte já estava nos livros. Aí eu comecei a comer livro e comecei a ver as revelações. Que aí deixou de ser revelação, né? Porque já tinha revelado há 200 anos atrás, agora é uma revelação, né? A revelação é aquilo que está oculto. Mas ainda assim tinha uns pastores, né, meio sem estudo, uns velhinhos e tal, que os caras tiravam um negócio assim da Bíblia que, pelo menos, eu amava, né? Beleza. Aí comecei a estudar. Aí estudei teologia aqui, com os bleianos, fui estudar lá, até que me achei. Aí um dos, que é meu professor até hoje, ele fala assim, ó, eu aprendi com os antigos, você quer aprender Bíblia? Lê o texto, dobra o joelho, ora e jejua até Deus te dar a revelação do texto. Acabou, é assim que funciona. Quando eu comecei a fazer, demorava 1 mês para vir a revelação de um texto. Aí foi indo, depois com a prática, 1 semana. Depois demorava 5 horas para Deus falar o que está... Meu Jesus! E Deus ia revelando. Só que não é revelando aquilo que estava nos livros. Aí sim era revelação, eram os tesouros escondidos que Deus trazia à tona, com muita oração e jejum. Aí para você não ter que orar e jejuar tanto igual ele, você vai e faz o curso do cara, você já pega 90% das revelações, né? 90% das revelações pronta, mas ainda tem mais. Que a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então a cada manhã, cada dia você pode ter mais revelação. E comigo, Deus revela no culto, não é em casa. Não é no monte, não é orando, é quando eu estou dentro da igreja, ou eu estou pregando, Deus revela, ou alguém está pregando, Deus começa a revelar. Aí tem coisa que eu não sei se já está escrito em livro, se alguém já ouviu alguma vez na vida. Às vezes eu pergunto, alguém já ouviu isso? A maioria não levanta a mão. Ainda eu fico na dúvida, será que Deus revelou agora, ou isso aí já estava sido revelado e veio uma nova para confirmar a revelação que estava esquisita, né? Mas comigo o mistério é na igreja. Dentro da igreja que Deus faz isso. Fora não faz não. Aí, olha que interessante. Nós lemos o texto aqui, que Davi foi chamado para ser o tangedor, o tocador. E disso aqui saiu uma doutrina, que quando a pessoa endemonia, você canta louvor falando sangue de Jesus, o demônio vai embora. Ó, já vi gente cantando louvor para demônio. Sabe o que aconteceu? O demônio cantou junto o louvor. Cantou juntinho, bonito. Afinado ainda. Porque aqui não está falando que quando ele tocava, o demônio era expulso. Aqui estava falando que quando ele tocava, ele sentia alívio e se achava melhor. E o espírito maligno que ia e vinha, assim como o Espírito Santo ia e vinha no Antigo Testamento, ele vinha sobre Saul, se dedilhava, o espírito maligno se retirava. E depois vinha, dedilhava, até que chegou um dia que o espírito maligno veio, Davi foi dedilhar a harpa, o espírito maligno não se retirou, lá, Saul pegou a lança e quase deu na cabeça dele, grudando ele na parede. Então, o demônio não sai cantando para ele. Tá? Isso aí é conversinha para boi dormir. O que a gente precisa entender aqui é o seguinte, ó. Verso, cadê? 7 do 17. Fala assim, a haste, você tem que ter Bíblia na mão, porque senão você não vai entender nada do que eu falo. Aqui 90% das coisas que eu falo entra num ouvido e sai pelo outro das pessoas, tá? Ninguém tem essa importância, esse amor pela palavra, não. Entra num, sai no outro. Ó, 17:7.
A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Eu não lembro se isso aqui é 5 quilos, mas era pesadinha a lança lá. Era uma pancada. Quanto? 7 quilos, uma lança de 7 quilos. E ele fala assim, ó, e diante dele, diante é o quê? Quem vai atrás ou na frente? Então, na frente do guerreiro e o escudeiro. Você viu que eu li aí no capítulo 16, no verso 21, assim Davi foi a Saul e esteve perante ele, este o amou muito e o fez o seu. Quem vai à frente na batalha do guerreiro? Escudeiro. Então presta atenção. Se você voltar as páginas aí, você vai ver que no capítulo... Cadê? Capítulo 11, Saul, ele foi ungido rei, foi proclamado rei. Por 3 vezes ele negou o chamado dele. Por 3 vezes Saul negou o chamado dele. Ok? Tem muita gente que tem chamado para ser pastor, para ser missionário, para ser profeta, e já negou mais de 3 vezes. Sabe o que acontece? Já era, perdeu. Ah, quem tem chamado e está negando, Deus vai pesar a mão, vai. Até você negar 3 vezes. Você acha que Deus vai ficar implorando, meu filho, eu te dei um chamado, faz a minha obra? Não, eu pego um que é melhor que você. Acabou, é assim que funciona. É o pobrezinho que está atrás das ovelhas, vai ser melhor do que o rei. Porque o rei negou o chamado. Então tem gente, que Deus tem um chamado. Não, mas não está matando o leão, não está matando o urso, não está ganhando alma, não está fazendo nada. Deus vai botar um melhor que você. E você ainda vai dar conta de ter falado não para o chamado. Muita calma. Então você vai ver aqui o chamado. Sabe para que Saul foi chamado? Tem uma tradução que é boa. Não é para ser rei, ele foi chamado para ser o general dos exércitos de Israel. General. Beleza. Todo guerreiro, e você vai vendo, ó, você vai andando, ó, Saul mata Agag, faz guerra com não sei o quem, aquela confusão, porque ele foi chamado para ser o general dos exércitos. Um general tem que ter um escudeiro, pajem de armas. Então chegou num ponto que Saul botou Davi como seu escudeiro. Quando o gigante Golias sai para afrontar, isso aí é ensinado para criancinha em Israel. Quando ele sai para afrontar, ele afronta uma nação. Ele afronta o exército do Deus vivo. São milhares e milhares e milhares e milhares de soldados que se acovardaram quando o Golias foi lá e ó, cadê o seu general para lutar comigo? Quem era o general? Quem é o principal capitão do exército? É o rei. Até quando você assiste esses filmes aí de batalha velha, batalha medieval, quando vai para a guerra, o rei bota a armadura e vai. Isso é história para criancinha. Então, quando Golias está afrontando o exército de Deus vivo, é porque o grande guerreiro, o general, Saulzão, se escondeu, acovardou, porque ele negou o chamado de Deus na vida dele. Covarde. Só que ele tinha um escudeiro. Aonde estava o escudeiro? De tão covarde que ele era, quando ele saiu para a guerra com o exército inteiro, ele não levou o escudeiro, porque ele falou, eu não vou lutar. Já desisti do meu chamado, não funciona. Eu fazer a vontade de Deus, para quê? Deixa o escudeiro lá cuidando das ovelhas velhas. O cara chamou Davi para ser escudeiro. Ele foi para a guerra sem o escudeiro, sem aquele que carregava, preparava as armas do rei. Covarde. Por isso que está cheio de covarde no meio das igrejas. Covarde, ninguém... Ó, tem gente que vem para a igreja para ficar no meio das ovelhas. E vai ficar no meio das ovelhas o resto da vida. Aí quando o rei dá uma chance, vem para o meu exército, ainda chega todo feliz, pô puto, né? Vai lá, virei o preço. Aí quando Golias sai para afrontar, é um covarde. Volta lá para trás das ovelhas. Acabou. Agora quem tem chamado não consegue ficar ali sem fazer nada.
Sem ficar atrás. Não. Quem tem chamado, eu quero ver como está a batalha. Rapaz, se meu pai me mandasse lá e Deus toca no coração do pai, vai lá, leva um queijinho lá. Aí o cara vai feliz. Deixa as ovelhas para alguém tomar conta, vai feliz. Eu sou pajem de arma do rei, eu sou escudeiro do rei. Eu imagino, né, que ele no meio do caminho falou, eu acho que essa guerra ainda não desenrolou, porque para o rei ir para a guerra ele precisa de um escudeiro. Eu sou escudeiro, fiquei para trás. Acho que não rolou a guerra. Aí Davi chega lá, vê o cara afrontando por 40 dias, acovardando um exército. Aí Davi pensa, quem é esse filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Estou aqui o escudeiro, agora o rei pode ir para a batalha. Aí daqui a pouco, manda chamar Davi. Aí Davi chegou. Aí o rei, de tão covarde que é por negar o chamado, bota a minha armadura, Davi. Não, mas eu sou escudeiro, eu vim aqui botar a armadura no Senhor. Eu vim aqui preparar as armas para o Senhor ir lá matar o gigante. Vai você, Davi. E vai do meu jeito, hein? Não, não é do seu jeito. A guerra, ali, o desafio que Golias fez, ele desafiou o rei Saul, que era o principal guerreiro. Se você ler os capítulos para trás, você vai ver o que Saul fez com os inimigos. Principal, ele era o general, o maior guerreiro de Israel. Golias desafiou ele. Como o maior guerreiro de Israel estava sendo atormentado por demônios por causa de pecado, por causa de desobediência, por causa de negar chamado, porque não soube obedecer ao profeta, o seu pastor Samuel. Um obedece pastor, o demônio vai te atormentar. Vai te atormentar, vai atormentar você, sua casa, sua família, seus filhos. Samuel não obedeceu o pastor, Saul não obedeceu o pastor Samuel. Foi rejeitado por Deus. Espíritos malignos começaram a atormentar. Só que como o escudeiro vai adiante, quem que estava indo adiante aqui, ó, de Golias, não era o escudeiro? Acho que Davi pensou, né? Será que o rei vai deixar de ser covarde se eu for na frente? Porque o escudeiro tem que ir adiante. Davi foi na frente. Davi, ele foi na frente até a ponto de morrer. Porque o escudeiro, ele vai só para dar as armas para o seu senhor. Ele não vai entrar na guerra, na batalha. Ele vai para dar as armas. Davi foi como escudeiro sozinho. Sabe por quê? Porque quando você tem um chamado, eu fui chamado aqui para arrumar o tapete. A hora que eu vi ela pregando, que eu vi que o tapete está torto, eu já fiquei me coçando aqui. O bagulho está torto desde ontem. Um monte de gente viu e ninguém arrumou. Vou esperar acabar o culto para puxar aqui, senão derruba o negócio. Davi, ele tinha um chamado, ele era fiel naquele chamado. Eu fui chamado para ser escudeiro, eu queria estar lá com Eliabe, meu irmão, fortão na guerra, em cima do cavalo, pocotó, descer o pau no inimigo. Não, tu é escudeiro, você só vai carregar a arma. O escudeiro não vai adiante? Davi foi adiante, porque ele entendeu que quando Deus te chama para algo, você não pode falar não, nem que isso te leve à morte. Como ele não negou o seu chamado, olha que ele foi chamado por um homem endemoniado para ser escudeiro. Mesmo assim ele obedeceu. Como ele honrou aquilo que lhe foi confiado, porque tem gente que acha que honrar é do jeito dele. Não, honrar é assim, eu quero honrar uma pessoa. Eu não sei o que você vai fazer para aquela pessoa, mas aquela pessoa tem que sair feliz. Tem que sair contente, porque ela foi honrada. Você fez alguma coisa que deixou a pessoa triste, isso não é honra. Tem gente que não sabe honrar. Não sabe, aqui dentro não sabe honrar. Não sabe honrar um ser humano. 1 João capítulo 4. Não sabe honrar a Deus. Acha que está deixando Deus feliz. Davi foi, é para ser escudeiro? Nem que eu morra, eu vou adiante. Foi sozinho adiante. Eu não posso usar as armas do meu Senhor, eu sou escudeiro, eu só vim para limpar, preparar e dar para Ele.
Já que é para morrer, vou morrer com o que eu tenho. Quem é esse cachorro que vem com pau e pedra? É um cachorro para o inimigo, mas é um gigante para Deus, porque ele obedece aquilo que lhe foi mandado. Tu é escudeiro, então eu vou ser escudeiro até a morte. Fui levantado para ser obreiro, vou ser obreiro até a morte. E quando você começa a ter essa atitude, Deus começa a te honrar. Por quê? Porque você está honrando ele, você está deixando ele feliz. Honrar é deixar a pessoa feliz. Alguns ficam felizes com homenagem, alguns ficam felizes com presente, alguns ficam felizes com declaração. Mas honrar é deixar a pessoa feliz. Não deixou a pessoa feliz, alegre, contente, não honrou. Teve uns dias atrás aí, já tem uns dias, me chamaram para um almoço. Era durante a semana. Eu cheguei lá, casa simples, humilde. Fui tratado que nem rei. Comi, enchi a barriga e saí de lá feliz, ainda perguntando quando quer ser o próximo. Porque quando você é desrespeitado, você não é honrado. Agora, se fosse na coisa mais simplesinha, você é respeitado, isso começa a deixar você feliz. Quando você respeita, assim, na coisa mais pequenininha, a vontade de Deus, você começa a deixar Deus feliz. Quando Ele está feliz, não tem Golias que fica de fé na sua frente. Eles caem. Então, a guerra não podia acontecer. 40 dias. Cadê o guerreiro? Manda ele para cá. Mas o guerreiro não tem escudeiro. Aí quando o escudeiro chegou, deixa que eu vou adiante. Porque o papel do escudeiro é adiante. Davi, ele só fez aquilo que ele foi chamado para fazer. Tu foi chamado para fazer isso aqui na igreja. Faça com alegria, querendo honrar quem te deu a função, para que ela fique feliz. Porque se não fizer, é desobediência. Você está rejeitando o chamado. Rejeitou 3 vezes, na Bíblia tudo é 3. É um canto de falar, já era. Perdeu o chamado. Deus, Ele perdoa. Você vai pecando, pede perdão, se arrepende, né? Ele perdoa. Mas quando é chamado, muitos foram chamados, mas pouquíssimos escolhidos. Sabe por quê? Porque eles falam não para o chamado de Deus. E aqui é igual. Pastor, eu nunca ouvi isso numa igreja, eu nunca ouvi. Eu sei que você nunca ouviu. Porque o diabo não deixa pastor falar essas coisas. Tem que passar a mão na ovelhinha. Tadinho, o dízimo é tão bom que ela dá. Ai, que coisa linda, trata bem. Vá para o inferno. Ou é verdade ou fecha a porta. E olha que coisa linda. Davi foi servir o endemoniado como escudeiro. Davi foi para a guerra como escudeiro. Venceu a guerra. Você vê no capítulo 16 aí. Buscai-me esse homem que sabe tocar, filho de Jessé, enviou mensageiros a Dissé, envia Davi teu filho. Davi, o escudeiro, que trabalhava para o rei, ficava tocando lá para ele. Estava no palácio do rei, se assentava à mesa do rei, estava no quarto do rei, tocando harpa, olha que coisa linda. Olha o que o rei fala para ele. Quando Saul viu sair Davi, capítulo 17, verso 55. Estou acabando. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho esse jovem? Abner. Olha que vagabundo. O Davi, ele mandou chamar Davi pelo nome na casa de Jessé. Davi foi para o palácio, estava com ele. Davi se apresentou: eis-me aqui, teu escudeiro. Depois que Davi mata o Golias, o cara vai falar: quem é esse? É filho de quem? No 58, então Saul lhe perguntou, levaram Davi para ele: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho do teu servo Jessé belemita. E o cara se faz de bobo. Sabe por quê? Porque ele negou o chamado de Deus. Davi não negou o chamado. Ele continuou sendo escudeiro até quando o rei, o grande guerreiro de Israel, se acovardou. Então, quando
ó, te deram a função aqui, tu vai ficar ali tomando conta da água. Igual eu falei aqui na vigília. O povo tem um problema com Bíblia. Eles dormem, não conseguem ficar parado, fica levantando toda hora para vir pegar água, vai no banheiro, água, banheiro, água, banheiro, água, banheiro, água, banheiro, banheiro. Aí o pessoal já começou a reclamar, pastor, volta com a água para lá. Porque está tirando a concentração, o povo está toda hora pegando água. Eu falo, mas a igreja é tão grande que se voltar para lá vai tirar também. Não vai adiantar muita coisa. O povo precisa começar a ter educação. Que na hora que você está ministrando a palavra, a hora que o cordeiro está no centro da mesa, lá, Êxodo capítulo 12, espera um pouquinho para pegar água. Não, agora nós vamos ter que levantar um obreiro para ficar com um pedaço de pau que quem for lá bate na mão. Pá, pá. E se ele for fiel, ele fica. Porque tem gente que já, ó, você vai fazer isso agora, hein? Faz num dia, no 2, no outro final de semana, acabou, não faz mais. E acho que nós não estamos vendo, que nós somos bobos. Só que o mistério para você derrubar Golias, para você vencer batalha, para você, sou mais que vencedor, a vitória é minha em nome de Jesus. Só se você for fiel no pouco. Só se você for escudeiro. Se não for escudeiro, vai ser covarde. Vai negar o chamado de Deus. Porque Deus não chama assim, eu me aceitei Jesus no domingo à noite. Aceitei Jesus. Deus não falou assim para mim, tu é pastor, passou uma semana eu virei pastor. Não. Eu aceitei Jesus, aí eu tive um chamado para fazer isso, aí eu tive um chamado para fazer aquilo outro, informal. Depois eu tive mais um chamado, aí eu já via, eu já me oferecia para os chamados, quer que eu faça isso? Deixa que eu faça. Até que foi vindo a confirmação, agora você vai ser obreiro. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, se o Senhor tem chamado comigo mesmo, Senhor, não deixe eu ser diácono. E ele confirmou, de cooperadorzinho obreiro direto pastor, não fui diácono, não fui consagrado, ninguém botou a mão na minha cabeça para eu ser diácono. Então você tem que começar a ser fiel no pouco, tem que começar a ser escudeiro, senão a coisa não anda. Senão a coisa não anda. E depois de tudo isso ainda, demorou mais um bom tempão, para Davi virar rei. Porque ele não rejeitou os chamados que ele teve durante a sua vida. 7 filhos o homem tinha. Pega essa coisa aí que falam que é fruto de um adultério, que a Bíblia não fala isso rasgado. É ele? Bota lá com as ovelhas, porque ninguém queria ser pastor de ovelha. Pastor de ovelha sofre. Desde lá de Israel, da Bíblia, pastor sofre. Porque tem que ficar no calor, tem que ficar no frio, tem que ficar longe da família, porque tem que andar não sei quantos quilômetros para levar água, para levar pasto verdejante, para isso, para aquilo, para aquilo. Pastor sofre. Ninguém queria ser. Os caras queriam fazer parte do exército. Ser pastor, então bota ele para ser pastor. O cara podia ser um jovem rebelde. Não vou. Ele foi lá ser pastor. Frio, calor, dias longe de casa. Obedeceu. Obedeceu no pequeno chamado? Agora tu vai para o maior. Foi consagrado rei pelo profeta. Mas ele foi chamado para ser escudeiro. O cara já tinha unção de rei. Mas ele não deixou de ser o escudeiro, porque o rei chamou ele para ser escudeiro. Ele não passou pela autoridade. Ele foi obediente no pouco que ele foi chamado. É assim que funciona. Amém? Falei que ia ser rápido. Vamos ficar de pé, vamos orar? Glória a Deus. Amanhã nós temos aqui o encontro com os jovens. Que eu ia falar tira-teima, né? Mas as mulheres não deixou. Vai ser perguntas e respostas, né? Nós botamos o tema lá, isso pode, pastor? Ou seja, o jovem vai perguntar o que ele quiser. Imagina o que vai vir de pergunta. Algumas eu já sei porque Deus já mostrou em sonho, mas imagina o que esses jovens vão perguntar. Tenta, né? A mente fértil, criativa e tal, que está precisando botar para fora depois de 1 ano e meio de pandemia, trancado em casa. Imagina o que esses jovens vão perguntar. E tem muitos jovens que vai vir que não é nem da igreja. Tem uns que não são nem crentes, que já confirmaram que vão vir. Aí eles vão perguntar, nós vamos responder Bíblia. Um dia falaram para mim que isso aqui, você compra um eletrodoméstico, ele vem com manual, certo?
E ele ensina você a usar. Falar que isso aqui é o manual do homem. Se isso aqui é o manual do homem, todas as respostas que você pensar que pode vir, toda dúvida na cabeça de um homem, a resposta está aqui. Então é isso que nós vamos tentar fazer com os jovens. Sexo anal, tudo que você pensar que vai vir na mente deles, que vai vir, nós vamos responder. Ou tentar. E assim, de adulto só vai ter eu e o Júnior, aqui da igreja. Só. O resto é só jovem para eles ficarem bem à vontade, rasgar o verbo, quer falar mal do pai, da mãe, fala, vai ser uma festa aqui, você nem imagina. Aí nós vamos deixar só eu e o Júnior, porque se precisar de bater, um segura e o outro bate, entendeu? Não é assim que funciona. Amém? Algum dom, alguma coisa? Amém? Então vamos orar. Bendito e maravilhoso Deus, exaltamos e engrandecemos ao teu nome, Senhor. Que maravilhoso é estar na tua presença. Maravilhoso é quando o teu Espírito Santo vem, Senhor, e traz novidade de vida na tua palavra, Senhor. Quando as tuas misericórdias se renovam para nós a cada dia, a cada manhã, Senhor. Isso é combustível, papai, para nós continuarmos vivos, para nós continuarmos firmes na tua presença. Tem muitos, Senhor, que ora tão bem, ora tão mal, ora tão bem, ora tão mal, ora tão na tua presença, ora tão fora, ora não ora, não, quase um jejum, né? Então deixa o jejum para lá, ora lê a Bíblia, ora não lê, que hoje jejuar já é mais difícil, né, Senhor? Então, papai, tem gente que fica assim, sendo levado por vento, não consegue estar firme, se posicionar e manter firme na tua presença, sabe por quê? Porque não ama a tua palavra, Senhor, não ama a tua palavra. A tua palavra é fonte de vida. A tua palavra, ela liberta. Porque a Bíblia fala, se verdadeiramente o Filho, que é a palavra, é o verbo vivo, vos libertar, serei libertos. E tem gente que acha que vai ser liberto sem conhecer a Bíblia, sem conhecer a palavra, Senhor. Meu Deus, tira esse espírito de ignorância do nosso meio, papai. Bota desejo no coração para cada dia mergulhar mais profundo no entendimento da tua palavra, Senhor. Para nós não sermos mais enganados pelo diabo, cegados pelo Deus deste século chamado Satanás, que nos impede de chegar ao verdadeiro conhecimento de Cristo, Senhor. Nos ajuda, Senhor. E tem misericórdia, papai, eu te peço. Tem misericórdia. Papai, tem profeta que gosta de falar assim, disse o Senhor. Eu já não sou muito chegado nisso, Senhor. Você sabe disso, papai. Mas o Senhor me falou e eu vou falar. Meu Deus, quantas pessoas aqui dentro que já falaram mais de 30 não para o chamado, Senhor. E ainda fica se iludindo, falando, eu tenho um chamado, um dia eu vou. Meu Deus, Senhor, tem misericórdia, papai. Porque eu sei que o teu juízo vai pesar na vida dessas pessoas. Tem misericórdia, Senhor. Mas eu não falei, não. Mas essas suas atitudes falaram. Porque se Deus falou que vai mandar você para outro país, para missões, já era para você estar preparado, falando 80 idiomas já. Orando e jejuando até os ossos aparecer. Porque tem gente que quer ir para o Canadá, para a Suíça, Estados Unidos. Vai vir com a barriguinha cheia, oh glória. Coitado, chegou lá, o demônio que está no povo pega neles. Senhor, dá entendimento, Pai. A vida toda travada não anda. É porque está falando não para ti, Senhor. Tem misericórdia, Deus. Acorda, papai. Acorda, porque não tem nada pior no planeta do que falar não para ti, Senhor. Eles não entenderam ainda, Pai. Aí quando o Senhor bota um representante teu aqui na terra, um embaixador de Cristo, um pastor, um profeta, eles falam não, Senhor. Eles não entenderam que estão falando não para ti, papai. O Senhor está querendo preparar, o Senhor chama para pequenas coisas, e eles falam não, Senhor, eles não estão entendendo ainda. Eu peço, Senhor, tem misericórdia para que a tua ira não caia sobre a vida deles, Senhor. Porque nós temos visto muitas pessoas falando não ao teu chamado de cama, Senhor, cai de cama, e muitas vezes não levanta, dali já parte, eu não sei para onde ainda, porque fala não para ti, Senhor.
Papai, nos dá um entendimento, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender o que é chamado. Às vezes nós pedimos aqui para alguém ajudar a limpar a igreja, isso é um chamado. E tem muitos falando não. Não entendem o que é chamado. Estão falando não para Ti, Senhor. Tem misericórdia, papai. E olha que nós vamos dando oportunidade, vamos falando de novo, para ver se acorda, mas está difícil, Senhor. Sem a ajuda do Teu Espírito Santo, papai, nós vamos ter uma igreja cheia de criança, e não é as da salinha não, é criança espiritual. E nós precisamos de um exército, que quando um vagabundo abrir a boca, Senhor Deus, para Te afrontar, um só guerreiro levanta e vai lá e quebra a cara dele. Uma criança não pode fazer isso. Que é criança na fé. Vem falando não para o Pai. Senhor, nós precisamos crescer, Senhor. Nós precisamos fazer as coisas sem ser mandado. Fazer porque nós somos proativos, temos iniciativa. Se eu sei que uma coisa Te agrada, Senhor, eu não preciso esperar o Senhor mandar eu fazer. Eu faço para Te agradar. E eu sei que se eu tiver errado, o Senhor me corrige no meio do caminho. E eu obedecendo a correção, o Senhor se agrada. Agora eu não posso ficar parado falando não. Porque senão os céus fecham. E as portas do inferno se abrem contra a minha vida, a minha casa e a minha família. Ah, Senhor Deus. Dá vontade de chorar, Senhor. Porque você dá oportunidade, você chama as pessoas e as pessoas falam não. Meu Deus. Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a crescer espiritual na Tua presença. Nos ajuda a ser maduros na Tua presença. Porque tem muitos lá fora presos, atormentados por Golias, Senhor. Eles estão bradando, às vezes é no meio da nossa família, é filho nosso, que está desviado da igreja, Senhor. Mora dentro da nossa casa, debaixo do nosso teto. Golias está bradando e os covardes, ó, faz nada. Está esperando aparecer alguém, um Davizinho lá para ajudar. Não. Você foi chamado para ser o Davi aqui na terra. Você foi chamado para ser um libertador. Para derrubar Golias. Para amarrar e botar para correr os demônios. Mas você não pode ficar acovardado com a armadura, com espada na mão. Às vezes está na mão, às vezes está embaixo do braço, agora é celular, fica no bolso. Está lá, é soldado. Está ouvindo Golias gritar. E não tem a capacidade de ir lá mandar aquele gigante calar a boca. Espírito Santo de Deus, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, Espírito Santo, a fazer a vontade do Pai. Para que nós não sejamos repreendidos, para que nós não venhamos ouvir com os nossos ouvidos o Senhor Jesus dizendo, não vos conheço. E o pior é que ele falou isso na Bíblia para quem estava fazendo alguma coisa. Imagina para os que não estão. Meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. A gente acha que vir para a igreja é social, bota a roupa bonita e está tudo certo. Eles não entendem, Senhor Deus, que um casamento contigo é casamento, Senhor. Casamento é todo dia. Segunda, terça, quarta, não é só sábado e domingo, não é só na hora do culto, não. Casamento é todo dia. E quem é casado quer agradar o seu cônjuge, quer deixar ele feliz. Nós nos casamos com Jesus quando aceitamos ele. Nós temos que todos os dias fazer algo para deixar ele feliz e parar de ficar falando não para Jesus. Espírito Santo, tem misericórdia, Espírito Santo. Porque, Espírito de Deus, se eu sair daqui e morrer, mas uma pessoa que ouvir o que está sendo dito e mudar, eu morro feliz, Espírito Santo. Se uma pessoa só ouvir mudar, eu morro feliz. Pode me levar. Eu vou para o céu feliz porque eu cumpri minha missão na terra. Porque o Senhor me chamou para pregar contra a mentira. Pode levar, Senhor. Eu vou feliz e alegre. Eu posso ter errado minha vida inteira.
posso cometer erros, mas com a tua palavra não, Senhor. O que o Senhor me chamou para fazer, eu faço. Para 1, para 2, para 3, para 30, para 5 mil, eu faço, Senhor. E eu nunca, Senhor, nunca vou deixar de pregar a verdade, papai. No dia que a vírgula sair do lugar, me mata na hora, Senhor. Pois a tua palavra é clara. Os teus servos morrem tranquilos, descansam, morrem dormindo, morrem no culto, oh glória. Mas aqueles que falam não para ti, que te desonram, que te desobedecem, têm uma morte terrível. Pode me dar morte terrível, Senhor, assim que mudar uma vírgula. Porque se eu não sirvo para falar a verdade, eu não sirvo para mais nada. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo guarde esta palavra, Senhor, no coração dos teus filhos. Que eles parem de falar não para ti, não para os milhares de chamados que o Senhor tem feito. Para que nós possamos crescer como igreja, Senhor. Para que nós possamos expandir o teu reino aqui na terra, Senhor Deus. Para que nós possamos fazer discípulos e ensinar mais pessoas a verdade, papai. Porque a hora que mais pessoas descobrirem a verdade, Senhor, este planeta muda. 80 milhões de crentes no Brasil. Se 80 milhões tivessem compromisso com a verdade, não havia corrupção nessa nação, Senhor. Quase 1/3 da população se diz evangélica, mas eles não têm compromisso contigo, que é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que nós vivemos nessa desgraça, nessa opressão, e as coisas só estão piorando. Senhor, toca no coração de um aqui dentro, Senhor. Toca no coração de um, papai, para que se arrependa. Que pelo menos assim tem festa no céu, Senhor. Nós te louvamos, papai, te engrandecemos e te pedimos, nos leve em segurança para casa, Senhor. Que os teus anjos estejam acampados ao nosso redor. Nos dá todo o livramento, e pela tua infinita misericórdia, Senhor, continua falando conosco, Senhor. Fala conosco em sonhos, fala em visões, fala ao nosso coração, papai, porque ainda tem alguns que ainda não dobraram o joelho a Baal, Senhor. Tem alguns ainda que te querem, Senhor. Tem alguns que ainda querem ouvir a tua voz. Tem alguns que entendem que precisam orar, jejuar, comer Bíblia, para poder se aproximar um pouquinho mais de ti, Senhor. Tenha essa misericórdia para conosco. Fala conosco, Senhor, nós amamos ouvir a tua voz, papai. Te bendizemos e engrandecemos por tudo, em nome de Jesus. Estende as tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos que aguardam, desejam ardentemente no seu coração o breve encontro com o Senhor Jesus. Todos digam amém. Paz do Senhor. Glória a Deus.